Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina Raiman. E você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso. Se você já gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se agora, que é de graça, né? Não te custa nada e ajuda muito o canal a crescer. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, deixa aí o seu comentário que nos alegra muito. Muito bem, nós, claro, queremos fazer uma relação hoje do Pai Nosso com o nosso seráfico Pai Francisco de Assis. Como nós sabemos, o Pai Nosso é a oração que o próprio Cristo nos ensinou, né? Os apóstolos pediram, Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus disse, olha, quando orardes, vocês devem dizer assim, Pai Nosso que estais nos céus. E São Francisco ele tinha uma devoção especial por essa oração, pela oração do Pai Nosso. Veja que é uma oração que a gente aprende praticamente desde pequenininho e que, de certa forma, a gente acaba rezando mecanicamente, rapidamente, apressadamente, não para meditar as palavras da oração, né? A grandeza de cada palavra que está contida nessa oração. E isso São Francisco fez, certo? São Francisco, ele escreveu uma oração que é como se fosse uma prolongação do Pai Nosso, um Pai Nosso ampliado, digamos assim, onde ele foi meditando cada palavra, né? Pai que estás nos céus, que se encontra nos anjos, nas estrelas, nas nuvens, enfim. E ele vai escrevendo essa prolongação. No finalzinho desse vídeo, se você ficar conosco até o final, né? Nós vamos colocar aqui essa oração prolongada aí de São Francisco, certo? Mas eu queria contar uma historinha para vocês. A Carol está tão quietinha agora aqui do meu lado, né? Dominou todo o vídeo. Eu queria contar uma historinha que é assim. Uma vez eu fui num encontro da Ordem Franciscana Secular, num encontro regional. E lá alguém contou essa história, tá? Que eu não vou me lembrar com detalhes, logicamente, né? Mas que depois a gente andou procurando nas fontes franciscanas para ver se era Celano, qual o biógrafo que era que falou isso, a gente acabou não encontrando, né? Mas é uma história bem interessante. Então vamos colocar aqui como sendo assim uma lenda sobre São Francisco, tá? Mas se você conhecer, se você souber onde está essa história, com detalhes, né? Se está nas fontes franciscanas, qual é o autor, né? Qual é o biógrafo que escreveu sobre isso, você deixa aí nos seus comentários até para a gente poder procurar depois direitinho, tá? Carol, você podia contar, né? Sim. É uma história de que São Francisco estava caminhando, né, com seus irmãos, outros frades ali, e naquela época não é que não existia, mas era mais difícil, e São Francisco também, ele fazia tudo a pé, né? Fazia questão de ir a pé, não ia de carroça, não ia de cavalo, nada. Viagens que às vezes levavam 4, 5 horas, né? Ou até dias, né, também. Mas ele fazia tudo a pé. E numa dessas viagens que ele estava com seus companheiros, então eles proporam rezar, fazer uma competição, não é isso? Fazer uma competição para ver quem rezava mais vezes o Pai Nosso. E aí começaram, né? Cada um em silêncio, todos eles em silêncio e tal, e foram andando. Chegou num determinado ponto do caminho, então um lá perguntou, né? Ó, chegamos no nosso destino, então vamos ver quem foi que ganhou. Eu rezei 90 tantos Pai Nossos. Isso não foi nada, porque eu rezei 152. Isso. Aí o outro, mas eu ganhei então, porque eu rezei 329, né? E assim foi, né, Carol? Foi, e São Francisco ficou por último, como sempre, né? O último. E ele disse, mas eu nem acabei de rezar o primeiro ainda. Então, pra gente ver o quanto, né, ele meditava, o quanto ele pensava nas palavras. Porque não é porque é uma oração bíblica, né? Não é porque é uma oração que Jesus nos ensinou, que já está escrita,
que nós precisamos rezar como se fosse só repetir palavras, né? A gente não pode falar dessa forma, a gente já falou aqui em outros vídeos, né? Quando a gente decora uma coisa, a gente sabe decor vem do coração, então a gente precisa saber também meditar sobre aquilo que a gente está rezando, né? Não simplesmente repetir palavras, Pai Nosso que estás no céu, né? De qualquer forma. Embora o Pai Nosso seja uma oração que ela se adequa a qualquer momento, né? Acordou, reza um Pai Nosso, antes de dormir, reza um Pai Nosso, vai fazer uma refeição, vai agradecer aquele alimento, reza um Pai Nosso, vai começar uma reunião na sua empresa, na sua escola, né? Uma reunião na sua casa com seus amigos, reza um Pai Nosso. É uma oração que ela se encaixa para qualquer situação. É como a Carol falou, não deve ser rezada de qualquer jeito, não deve ser rezada mecanicamente. A gente tem que parar para pensar no sentido realmente da oração, que é o que São Francisco fazia, né? Veja que não sei quantos quilômetros aqueles frades caminharam e um conseguiu rezar uma quantidade incrível de Pai Nosso, porque eu acho que ele rezava assim, um atrás do outro, sem fôlego, né? E São Francisco ainda estava no primeiro, ainda estava ali meditando nas palavras Pai, né? Francisco pensava Pai, aí naquela palavra Pai ele ficava em êxtase ali por não sei quanto tempo, até que ele, Nosso, né? Então, essa questão da gente meditar, da gente entender realmente o sentido das palavras. Nós temos um problema, eu considero assim um problema, em relação a algumas traduções para a língua portuguesa, de várias orações, várias, não é só o Pai Nosso, tá? De várias orações. Então por isso que nós optamos sempre pelo latim. Se você ainda não reza o Pai Nosso em latim, então eu aconselho que aprenda, que procure, que se informe, que aprenda a rezar em latim. Afinal de contas, o latim é a língua oficial da igreja, é a língua sagrada. O latim é a língua em que os santos sempre rezaram, né? Se você reza em latim, você tem certeza absoluta que você não está errando, que você está dizendo exatamente aquelas palavras que a igreja nos ensina. Agora, nessas traduções, acaba se perdendo alguma coisa. Tá? Eu vou dar um exemplo em relação ao Pai Nosso. Houve uma época, e os mais antigos devem lembrar, em que ao invés de dizer Pai Nosso, se dizia Padre Nosso. Né? Por que mudou? Por que era Padre Nosso e agora é Pai Nosso? Por que alterou? É questão de tradução. Né? Vamos lançar uma nova versão, uma nova tradução, isso acaba mudando. Houve um tempo em que nós rezávamos perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E depois a tradução oficial acabou mudando para perdoai as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Embora eu ainda acredite que perdoai as nossas dívidas é mais parecido com o latim, né? Debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, né? Essa debita, debitoribus, dívida, devedores, está mais parecido. Mas não é só no português que acontece esse tipo de coisa não. Por exemplo, no Pai Nosso em alemão se usa a palavra Schuld, que é culpa, né? Vergebe uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldiger, né? Assim como nós perdoamos aos culpados. Então acontece essa questão de tradução e muito assim pelas conferências episcopais, né, que optam, não, para o nosso povo, para a nossa realidade, eu acho que vai ser mais adequado usar esta palavra do que aquela. Por isso que a gente insiste sempre no latim. Você que costuma acompanhar as nossas novenas aqui no canal, percebe que a gente sempre reza o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória ao Pai, sempre em latim, porque mantém ali a essência, né? O latim não muda, é aquela palavra ali. E é uma língua sagrada, né? Ainda é a língua oficial da igreja, como nós já falamos aqui, o tempo todo falamos isso. E o latim tem essa característica de você está pronunciando as palavras corretas, né? E não está falando perdoar as ofensas, sendo que o original não diz ofensa, né? Então é esse tipo de coisa. Exato. E outra coisa que a gente gostaria de falar também sobre o Pai Nosso, que eu falei aqui que ele é uma oração para todas as ocasiões, né? Mas é uma oração que está na liturgia também. O Pai Nosso está na Santa Missa. E aí com algumas diferenças, a gente gosta sempre de fazer pequenas comparações aqui entre a Missa Nova, né? A Missa pós-Concílio Vaticano II e a Missa tradicional. Então, na Missa Nova,
que ela é toda rezada em português, né? Embora possa ser rezada em latim e deva-se ser rezada em latim, inclusive os documentos do concílio são bem claros a respeito disso, mas o que aconteceu, né, que o vernáculo tomou conta e as pessoas rezam o Pai Nosso em português. Então uma característica da missa nova é que o povo reza todo junto o Pai Nosso, né? Então o padre faz uma pequena introdução, né? E aí vamos todos juntos rezar o Pai. Aí todo mundo começa. Aí começa uma certa, né, bagunça, assim, porque levantam as mãos para rezar o Pai Nosso, ou dão as mãos e fecham o corredor, né? E aí fica aquela todo mundo de mão dada dentro da igreja rezando o Pai Nosso. Isso não tem necessidade, gente. A gente até poderia fazer mais tarde um vídeo só falando sobre posturas na Santa Missa, mas a postura do orante é a mão posta, né? O padre é o único que levanta as mãos ao céu, gente. O padre, o sacerdote, a mão dele é ungida, ele não é uma pessoa comum. O sacerdote é um ser humano especial, então ele pode levantar as mãos ao céu. Então você que frequenta a missa nova, quando chegar na hora do Pai Nosso, ó, mãos postas, não dá a mão para quem está do seu lado, não levanta a mão para o céu, é mãos postas, baixa a cabeça ali, mãos postas, e você reza o Pai Nosso. E outra coisa importantíssima para quem participa da missa nova é que não se diz o amém no final do Pai Nosso, tá? Mas livrai-nos do mal, pronto, fecha sua boca. Livrai-nos do mal, o padre vai continuar, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, etc, etc, etc. Tá? Então não tem o amém. Agora, é bem diferente da missa tradicional, porque na missa tradicional, além de ser em latim, embora a gente tenha percebido que em alguns lugares, chega na hora do Pai Nosso, o povo reza em português, isso não está correto. Não é porque é uma tradição de 50 anos, que eu aprendi com meu pai, aprendi com meu avô, que aprendi com meu bisavô, que passa a ser certo. Não, tá errado, tá errado. A gente precisa procurar fazer o que está no missal, né? Exato. E o que diz o missal? O missal diz que o padre reza o Pater Noster todo em latim e o povo só vai falar a última frase, né? Sed libera nos amalo. Só libera nos amalo. A última frase. Tá? Então, na missa tradicional, o sacerdote, ele vai rezar o Pai Nosso quase que todo sozinho, né? E aí você responde, Sed libera nos amalo. Que seria o equivalente a livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Lembra que eu falei que na missa nova você não diz o amém? Aqui na missa tradicional você também não diz o amém. O sacerdote responde amém, né? Agora, outra coisa interessante é que tanto na missa nova como na missa tradicional, existe a possibilidade de cantar-se o Pai Nosso. Na missa tradicional, quando a missa é toda cantada, né? Então, se a missa é toda cantada, o padre vai cantar o Pater Noster também. E é interessante que tem uma melodia só. E também, né, aí fica bem claro, tanto o povo quanto o coral, se tiver o coro, vai responder somente o Sed libera nos amalo. É interessantíssimo, porque as outras músicas, o coral todo está cantando junto. Quando chega no Pater Noster, o padre canta sozinho. Pater Noster, qui es in celis. Sozinho, né? Aí vai chegar lá no finalzinho, daí todo mundo junto. Sed libera nos amalo. Então aí fica bem claro como que é essa dinâmica, né? Mas como eu estava falando, uma melodia só. Agora na missa nova, às vezes eles querem cantar o Pai Nosso. Aí tem 300 mil melodias diferentes. Tem uns Pai Nosso gaúcho, tem uns Pai Nosso afro, tem uns Pai Nosso bailão, tem uns Pai Nosso com pandeiro, com atabaque, com não sei o que, né? Tem uns Pai Nossos que chegam até mesmo a alterar a letra do Pai Nosso. Isso virou um absurdo, né? Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá. Tipo, alterou tudo já estragou a oração que o Cristo ensinou, né? Mas enfim, aí queremos voltar para São Francisco, né? Vocês notaram que a gente está o tempo todo aqui com um livrinho na mão? Os livrinhos bem velhinhos já, as capinhas bem rasgadinhas, né? Que são os nossos devocionários franciscanos, né? Devocionário da família franciscana. E o meu é de 2009. Esse aqui é de 1985? Não, é 2002. 2002, 2009. O que acontece? Quem é franciscano, né, que usa esse devocionário, sabe que existe atualmente
duas versões, né, do devocionário. Esse aqui, o meu, que é um pouco mais novo, e o da Carol, que é um pouquinho mais antigo. Mas nos dois a gente encontra um ofício, que é chamado o Ofício dos 12 Pai Nossos com meditação da Paixão de Cristo. A gente costuma resumir e chamar os 12 Pai Nossos meditados, né? Mas é o ofício dos 12 Pai Nossos com a meditação da Paixão de Cristo. No teu já é só meditado. Só meditado. Ofício dos 12 Pai Nossos meditados. Vou Exato. mudar depois. Bom, eu até queria dizer que esse meu aqui, na verdade, era do Rodrigo. Sim. E esse ali era o meu. Eu ganhei porque eu entrei na Ordem Entrou Franciscana depois. bem depois. Então, o meu era aquele novo. E o dele era esse aqui. Só que esse livro, esse devocionário aqui, ele tem aqui no final cantos em latim. Com partituras. Com as partituras e tal. E como eu ainda não sabia rezar em latim, eu peguei esse livro pra mim. Troquei com ele, eu dei o meu novo pra ele e fiquei com esse aqui que é mais antigo por causa das orações em latim. Então, se você tem um ou outro, né, se você tem o mais novo ou o mais antigo, não importa, você vai perceber que a oração inicial e a oração final é que são um pouquinho diferentes, muda algumas palavras só, pouquíssima coisa, tá? Mas basicamente o que nós temos? A oração da manhã, a oração durante o dia, a oração da tarde e a oração da noite. Então, em cada um desses momentos, tem uma pequena reflexão da paixão do Senhor e um Pai Nosso. São 3 em cada período, né? Então, como são 4 períodos, matemática lá, 12. 3 vezes 4, 12, são os 12 Pai Nossos meditados. Então, você pode rezar 3 de manhã, 3 ao meio-dia, 3 no final da tarde e 3 antes de dormir, sendo parecido com, quem lembra aqui do vídeo que nós fizemos sobre a oração das horas? Fica parecido com a oração das horas. Laudes, hora média, vésperas e completa. Nós aqui optamos por rezar ele inteiro, completo, já pela manhã. Então a gente já reza os 12, já faz a meditação dos 12 Pai Nosso pela manhã. Mas você pode fazer dividido sem problema nenhum, tá? Quem não tem esse devocionário, não tem como adquiri-lo, porque esse tipo de material, às vezes a gente até acha para vender num sebo ou em alguma livraria na internet. Mas a maioria das vezes isso aqui é um material restrito, só para quem é franciscano mesmo, né? Quando você faz a profissão, no dia da profissão você ganha o devocionário. Então quem não está conseguindo encontrar para comprar, talvez algum blog de algum franciscano tenha colocado esse texto lá disponível, porque eu já procurei em vários sites também, é difícil de achar. Por isso, por essa dificuldade de achar o texto, é que eu criei um aplicativo para celular, tá? Então esse aplicativo para celular facilita bastante para quem não tem condições de ter o texto físico, né? Agora, como os aplicativos para celular, para Android no caso, né? Eles ficam geralmente lá naquele Google Play, né? Você não vai achar o aplicativo lá, porque você tem que fazer uma inscrição, tem que pagar uma taxa para poder colocar lá, e eu sou muito pobre, não pude colocar. Então eu fiz o aplicativo, vou colocar na descrição deste vídeo o link do aplicativo, você clica lá, aí você consegue baixar. Ele foi criado gratuitamente na fábrica de aplicativos, né? Não tem segredo nenhum, o aplicativo é praticamente só o texto, para que você possa rezar as horas ali todos os dias. E é muito bonito. Carol, você queria falar mais alguma coisinha assim a respeito do texto mesmo em si? Sobre a paixão? Não, é que ele fala, né, ele fala assim sobre a paixão de Cristo. Começa já no Horto das Oliveiras, né, na véspera de vossa paixão. Então ele vai falar sempre sobre Cristo e depois sobre nós, né? Por exemplo, Senhor Jesus Cristo, que carregado de cadeias fostes levado à presença de Anás e Caifás, tende piedade de nós e inspirai-nos constantes sentimentos de humildade, mansidão e paciência. Então sempre assim, né? Remete à paixão de Cristo, pede perdão, né? Tende piedade de nós e
faz com que a gente possa melhorar em algum sentido na nossa vida. Então é uma meditação muito rica, muito bonita. Muito bonito, são 12, né? Não dá nem para escolher assim o melhor, o mais bonito. São todos muito bonitos, assim, que nós possamos... E a gente sempre tem que trazer isso para a nossa vida, né? A meditação para o nosso dia a dia, né? Muito bonito mesmo, vale muito a pena. E também termina com aquela oração franciscana muito conhecida: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, suplico-vos que me ilumineis e dissipeis as trevas de minha alma, dai-me fé íntegra, esperança firme e caridade perfeita. Concedei-me, Senhor, que vos conheça muito para poder agir sempre segundo a vossa luz e de acordo com a vossa santíssima vontade. Amém. Então fica a dica para você procurar aqui na descrição desse vídeo esses 12 Pai Nossos meditados no aplicativo, mas se você tem ou consegue com alguém, né, para você passar a rezar em casa, é muito bom, é muito rico. E agora você vai ficar no finalzinho desse vídeo então com aquela meditação que São Francisco fez, aquela meditação prolongada ali dos 12 Pai Nosso. Espero que você, se não conhecia ainda, né, que você goste muito, que você aproveite, que você possa meditar junto com São Francisco. Ó Santíssimo Pai Nosso, Criador, Redentor, Consolador e Salvador nosso, que estais nos céus, nos anjos e nos santos, iluminando-os para o conhecimento, porque vós, Senhor, sois luz, inflamando-os para o amor, porque vós, Senhor, sois amor, morando neles e plenificando-os para a bem-aventurança, porque vós, Senhor, sois o sumo bem eterno, do qual vem todo bem, sem o qual não há nenhum bem. Santificado seja o vosso nome. Fique clara em nós a vossa notícia, para que conheçamos qual é a largura dos vossos benefícios, a extensão de vossas promessas, a sublimidade da majestade e a profundidade dos juízos. Venha a nós o vosso reino, para que vós reineis em nós pela graça e nos façais chegar ao vosso reino, onde a visão de vós é manifesta, o amor por vós é perfeito, vossa companhia é feliz e há um saborear sempre eterno de vós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, para que vos amemos de todo o coração, pensando sempre em vós, com toda a alma, desejando sempre a vós, com toda a mente, dirigindo sempre todas as nossas intenções a vós, buscando em tudo a vossa honra, e com todas as nossas forças, destinando todas as nossas forças e os sentidos da alma e do corpo para o serviço do vosso amor, e não para outra coisa. E amemos a nossos próximos como a nós mesmos, arrastando-os todos para o vosso amor, com toda a força, alegrando-nos pelos bens dos outros, como pelos nossos, e compadecendo-nos com eles nos males, e não fazendo a ninguém nenhuma ofensa. O pão nosso de cada dia, vosso dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dai hoje, a fim de lembrar e reconhecer e reverenciar o amor que teve por nós, bem como tudo o que por nós falou, realizou e sofreu. E perdoai-nos as nossas ofensas por vossa inefável misericórdia, pela força da paixão de vosso dileto Filho, e pelos méritos e intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de todos os vossos eleitos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e o que nós não perdoamos totalmente, fazei vós, ó Senhor, que o perdoemos plenamente, para que por vós amemos de verdade os nossos inimigos e intercedamos por eles devotamente diante de vós, a ninguém pagando o mal com o mal, e em tudo procuremos ser proveitosos em vós. E não nos deixeis cair em tentação, oculta ou manifesta, repentina ou importuna. Mas livrai-nos do mal passado, presente e futuro. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.